Olá, eu sou Isa Magalhães, idealizadora da LUDES, Programas de Educação Socioemocional, e também da abordagem pedagógica Educação Transcomportamental. E quero conversar com vocês hoje sobre como desenvolver os projetos ou programas de educação socioemocional na escola. Gente, existem muito boas ideias, bons projetos, bons programas, bons materiais sobre esse assunto. E eu gostaria apenas de aprofundar mais sobre a ótica, né, da nossa metodologia, que é a educação transcomportamental, onde nós temos um olhar para esse desenvolvimento das competências socioemocionais um pouco mais aprofundado. O que isso significa? Bom, eu acho que é impossível, na minha concepção, desenvolver as competências socioemocionais sem primeiro educar as emoções. Porque as emoções, elas são a base, né? A nossa base de tudo, a nossa base das decisões, dos comportamentos, das escolhas. Então, para que nós possamos realmente desenvolver as competências socioemocionais dentro da escola, nós temos que trabalhar a educação das emoções em primeiro lugar. Essa é a proposta da LUDES, né? Eu vou explicar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, para que vocês possam compreender o que eu quero dizer, né? Bom, primeiro é importante colocar que nós vivemos novos paradigmas, né? Novos paradigmas que vai impactar, que já estão impactando, que vai impactar ainda mais a educação. Talvez a educação seja uma das áreas mais impactadas nesse pós-pandemia, nessa pós-emergência sanitária que nós estamos vivendo, porque a educação ela foi obrigada a se reinventar, ela foi obrigada e está sendo obrigada a se reinventar. E a educação socioemocional é um dos pontos fundamentais nessa nova educação, ou nesse novo movimento da educação. Algumas décadas, né, atrás, nós acreditávamos que o ensino das competências relacionadas à convivência, às emoções, né, cabia exclusivamente à família. A escola era apenas o espaço onde o conhecimento acadêmico era mais importante. Com o advento aí das novas tecnologias, as novas crises sociais e agora a crise pandêmica, esse olhar mudou. Né? A escola ela é vista não apenas mais como um espaço acadêmico, mas como um espaço de convivência e educação. Educação vai além do aprendizado cognitivo, de disciplinas, de matérias, né? De conhecimentos. Né? A educação, ela trabalha o ser de uma maneira muito mais integral, de uma maneira muito mais profunda. Né? Quando nas décadas de 1980, por exemplo, 1990, né, começou as epidemias de violência, de conflitos, realmente a escola foi profundamente impactada com todas essas ondas de violência, né? E todo mundo de repente ficou muito assoberbado e sem saber direito como lidar com tudo isso. Vários projetos interessantes surgiram, várias ideias surgiram, mas a escola, ela tem uma dificuldade muito grande de mudar. Ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar. Eu não digo todas, obviamente, mas estou falando de uma forma geral, né? Ficar nessa questão dos conteúdos programáticos, das disciplinas separadas, eu não digo que seja mais fácil, porque eu acho que é mais complicada, mais complexa, eu acho, né? Do que, de repente, você ter um novo olhar para a educação, de uma visão mais sistêmica, onde esse conhecimento ele seja unificado, né, entre várias disciplinas, não mais disciplina, mas interdisciplinas. Eu acho que a palavra seria isso. Muitos autores já estão falando sobre isso. O Edgar Morin, por exemplo, é um filósofo francês que ele traz muito essa desconstrução da escola fabril, né? A escola fabril que a gente chama é o seguinte, é aquela organização
metodológica da escola que parece uma fábrica, né? Onde todo mundo tem que sair igual, onde os produtos têm que ser igual, tinham que ser parecidos, né? E o ser humano não é parecido, né? O ser humano, ele tem, cada um de nós tem as nossas peculiaridades, temos as nossas diferenças, temos as nossas maneira de ser, de perceber o mundo, temos o nosso temperamento que é diferente. Então, dentro dessa percepção, né, de mundos diferentes, nós precisamos sim de novas ideias. E eu acho que a educação socioemocional, ela consegue trazer essas novas ideias, ela consegue organizar essa nova escola. Por quê? Porque ela foca na pessoa, ela foca no indivíduo, ela foca no aluno, no professor, na família desse aluno, em todas as pessoas que fazem parte dessa escola, né? Do gestor, do funcionário, ela vê esse todo. Ela não mais é uma educação que não se preocupa apenas em ensinar conteúdo, mas ensinar a vida. Ah, muita gente diz, Isa, mas isso é papel da família. Sim, a família é que cabe realmente educar para a vida. Contudo, a família está pedindo socorro. E a escola não pode se fechar, a escola não pode se negar. E é exatamente por isso que a educação socioemocional, no olhar da Ludes, começa na educação das emoções, né? E aí, gente, entra nessa questão dos grandes desafios que a escola tem pela frente, né, no processo de desenvolvimento desses projetos ou desses programas, aí a escola que vai decidir, tá? Então, educar do século XXI é muito mais do que transmitir conhecimentos, né? Nós podemos dizer que implica no desenvolvimento das habilidades que favoreça a integração pessoal, a integração social, a integração profissional das novas gerações, tá? Num contexto cada vez mais conflituoso, num contexto cada vez mais. Eu sempre digo que eu não gosto de usar essa palavra difícil, porque nada é difícil, apenas as coisas são complexas, né? E enquanto a gente não encontra a resposta, parece que fica assim meio difícil. Mas na verdade a complexidade ela é parte do ser humano, ela é parte da vida. E buscar respostas, ela nesse momento é um papel de todos nós, e a escola pode ser o espaço de aglutinação, né, dessas ideias, né, dessas novas ideias. E nós podemos colocar que o conflito ele é inevitável no processo de crescimento do ser humano, né? Então essa complexidade que eu estou colocando, ela existe e sempre vai existir dentro das relações humanas, mas nós estamos passando nesse momento por um processo de ruptura da sociedade, no momento que a sociedade passa por essa ebulição. E as crises que virão e que sempre estiveram conosco, mas que talvez seja um pouco mais forte após esse processo da epidemia, né, dessa emergência sanitária que nós estamos vivendo, serão realmente muito mais conflituosas. Assim, nós precisamos entender os conflitos como uma forma de crescimento humano. E isso tem muito a ver com a educação socioemocional, né? Uma educação voltada para o desenvolvimento das pessoas nas relações, primeiro nas relações consigo mesmo, para depois nas relações com o outro, tá? Então, enfrentar os conflitos não violentos no âmbito escolar pode ser um recurso muito importante para o processo da educação como um todo, tá? E nesse caso, nós vamos encontrar na base, na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, um bom apoio, né? Porque a base, apesar de não ser leis, mas ela é normativa, ela traz indicações importantes para o conteúdo programático das escolas, né, para o currículo das escolas, tá? E as competências que a BNCC sugeriu, nas 10 competências que ela sugeriu, ela vem apoiar profundamente a todos os projetos, ideias né, e programas que a escola queira implementar voltada para esse assunto que eu estou colocando, tá? Então, a BNCC, ela define 3 grupos de competências gerais que se interrelacionam
e perpassam todas as áreas, porque ela na BNCC ela não coloca que tem que ter uma disciplina que seja responsável pela educação socioemocional, mas ela acha que todas, né, ela vem indicando, obviamente, que todas as disciplinas elas tenham igual peso nesse processo, e todos os professores e disciplinas façam planejamentos de atividades para desenvolvimento de grupos específicos de competências. Isso é muito interessante, contudo, a escola não está madura para isso, nós sabemos, né, muito bem disso, desse processo. Daí, aqui da Ludes, nós costumamos colocar assim que é importante que todas as disciplinas tragam esse apoio na educação socioemocional, mas tem uma disciplina ou duas que sejam realmente as responsáveis por esse processo. Por quê? Porque se nós formos trabalhar primeiro com o processo da educação emocional, nós precisamos de um ambiente mais apropriado para isso. Uma pessoa realmente, um professor, dois professores, que passe essa confiança para os alunos se desenvolverem emocionalmente. E depois, no segundo momento, todos se envolvam para o processo da educação socioemocional. Nesse caso, nós vamos entender a questão das competências que a BNCC coloca, né, como 3 grupos importantes, como competências pessoais e sociais, competências cognitivas, competências comunicativas. Só que aqui na Luz nós trabalhamos principalmente com a autogestão, autoconhecimento e cuidado, empatia e cooperação e autonomia, embora todas essas competências elas apoiem uma a outra e daí surjam as competências socioemocionais específicas, né? Porque assim, gente, é importante que a escola ela tenha em mente um projeto de educação socioemocional. Ela pense esse projeto e que inclua esse projeto já na sua política pedagógica, né? No planejamento da política pedagógica é importante que seja definida as competências a serem trabalhadas de acordo com a cultura, de acordo com o espaço, o local, o tempo dessa escola. A quem essa escola atende, né? Qual a faixa etária, né? Qual a faixa social, qual o perfil do aluno dessa escola, para que daí ela possa definir os grupos de competências socioemocionais, que são muitos, né? Você vai encontrar autores como Daniel Goleman, que é podemos dizer assim, o pai da educação emocional, da inteligência emocional. Ele propõe 4 a 5 grandes grupos de macrocompetências, tá? Porque macrocompetências é uma competência maior e dentro dela vai tendo várias subcompetências, tá? Mas o Daniel Goleman é americano, né? Então nós temos que buscar também competências, apesar das competências socioemocionais serem universais, mas tem algumas que são muito específicas da nossa sociedade, da nossa cultura, do nosso tempo e espaço, como eu acabei de colocar, tá? Então, as competências elas têm que trabalhar para ir além do conteúdo formal, mas inserido também dentro desse conteúdo formal, ok? Bom, nesse caso, nós podemos colocar que as competências socioemocionais são um conjunto de características comportamentais, emocionais e cognitivas necessárias, né, para o desenvolvimento de relacionamentos intra e interpessoais satisfatórios. Tá? Então, assim, eu vou desenvolver competências que façam com que eu tenha uma relação saudável comigo mesmo e saudável com o outro, com o universo, com o mundo ao meu redor. Por isso mesmo que nós trabalhamos aqui na Ludes com competências ligadas ao eu, a minha relação comigo mesma, a minha relação com o outro e a minha relação com a comunidade. Então, eu, tu, eu, nós. Nesse momento dessa divisão relacional, desses 3 grandes grupos de relacionamentos que é nosso, dos seres humanos, né? Que é como eu vou me relacionar comigo, como eu vou me relacionar com o outro, como eu vou me relacionar com a sociedade como um todo, nós vamos ter competências específicas, tá? Competências específicas para esse grupo. Portanto, nós temos que primeiro entender, como eu já coloquei anteriormente, que grupo nós estamos trabalhando, que tipo de perfil de pessoas nós estamos trabalhando e que resultado nós queremos alcançar.
Então, primeiro há um projeto em relação a isso, onde escolhemos as competências que nós queremos desenvolver, e a partir daí nós passamos a trabalhar também com as competências, com as atividades dessas competências, né? Então, nós vamos ter competências cognitivas, que também estão contidas dentro do processo das competências socioemocionais, porque as competências socioemocionais apoiam essas competências. Então, elas são desenvolvidas também dentro das atividades que nós trabalhamos, né? Então, por exemplo, memorização, que é competências cognitivas, né? Rapidez no processo da informação, que é a interpretação, né? A reflexão, a conceituação, que são competências cognitivas apoiadas pelas competências socioemocionais, como persistência, autocontrole para poder, né, persistência, autocontrole para poder seguir, ou estudar, ou desenvolver determinados conhecimentos, né? Respeito, otimismo, calma, confiança, perseverança, entusiasmo. Então, todas essas competências, elas são extremamente importantes. Porém, as pessoas, os alunos, os professores, o ser humano em si, ninguém desenvolve essas competências de forma igual. Ninguém desenvolve nem o conhecimento cognitivo de forma igual, imagina as competências socioemocionais. Por isso mesmo é que nós, na educação transcomportamental aqui da LUDES, né, trabalhamos com o conceito dos eixos, dos 3 eixos, né? O primeiro eixo pedagógico. No primeiro eixo, nós vamos encontrar a identificação dos temperamentos, porque os temperamentos são desenvolvidos e o processo de aprendizagem são diferentes em cada um deles, tá? Então é importante que nós percebamos isso, que, por exemplo, a perseverança, ela é bem desenvolvida num temperamento X e super mal desenvolvida num temperamento Y. Ah, então o temperamento Y não vai poder ser, não vai ter, né, perseverar, não vai ser perseverante? Pode ser, mas no limite dele, não vai ser diferente. Um exemplo que um temperamento colérico, ele é muito impulsivo. Então, às vezes, ele tem dificuldade de perseverar porque não vai ter muita paciência. Já um melancólico, não. Mas o melancólico, ele é mais pessimista. Então, a perseverança, ele vai conseguir ir adiante, mas sempre com desconfiança. Mas outros temperamentos não, conseguem isso com muito mais facilidade. Por isso que nós trabalhamos primeiro com o conceito de desenvolvimento dos temperamentos, ou identificação desses temperamentos, para que cada um entenda como é o seu processo. Depois nós trabalhamos com as matrizes de reconhecimento do eu, do tu e do nós, que é onde estão as competências necessárias da relação comigo mesmo, da relação com o outro, da relação com nós. E é dentro dessas matrizes que nós vamos listar quais as competências nós queremos desenvolver e as atividades que serão feitas para esse processo de desenvolvimento, né? E no terceiro eixo nós temos, então, o ICRE, que é a identificação, compreensão, identificação, compreensão, regulação e expressão emocional, que é onde é a prática, é onde estão as atividades de desenvolvimento da educação emocional, desenvolvimento das competências emocionais para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, primeiro nós trabalhamos com essas emoções, identificando, compreendendo, desenvolvendo métodos de regulação, né? Porque a regulação é tipo assim, eu tô com raiva, como é que eu vou regular essa raiva, né? Antes que essa raiva exploda, vire uma ira, um ódio, eu posso graduar essa raiva até ela se tornar algo que eu possa controlá-la, né? Porque as emoções ninguém controla como se controlasse fechando uma torneira. Na verdade, as emoções nós fazemos um processo de autocontrole no sentido de regulação da intensidade dessas emoções para que nós possamos, então, trabalhá-las e chegar a uma parte, né, mais racional, onde nós consigamos, então, ter uma resposta mais efetiva, menos emocional no sentido caótico da coisa, tá? Daí nós temos que trabalhar esses conceitos dentro de alguns grupos, né? Aí a gente pode ver alguns grupos com suas habilidades, porque cada competência dessa, para se tornar realmente algo efetivo, né? A competência nós temos que entender que a parte dela, cognitiva, o conhecimento, o que é que significa cada competência. Nós temos que desenvolver essas habilidades e as atitudes, né? Habilidades no sentido que eu vou treinar literalmente essas habilidades, no sentido, por exemplo,
quando a gente vai fazer a gestão das emoções, nós temos que trabalhar com respiração, com relaxamento, muitas vezes com visualização, meditação, que são habilidades para termos atitude de regular essas emoções, tá? Então, nós vamos trabalhar essas emoções, trabalhar essas emoções em dois níveis, né? As competências intrapessoais, que aí passa essa questão da educação emocional, que é consciência emocional, regulação emocional, autonomia emocional, né? E as competências interpessoais, que são as competências socioemocionais, que são as habilidades socioemocionais, habilidades de vida e bem viver, né? Ou bem-estar. Então, são habilidades que nós vamos desenvolver para termos uma vida com maior bem-estar, tá? E daí nós podemos encontrar algumas ideias, como autogestão, que é a questão da educação emocional, né? E dentro da autogestão também nós temos a gestão para a vida como um todo. E aí nós temos determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. Um outro grupo também, que é o engajamento com os outros, tá? Nós temos iniciativa social, assertividade, entusiasmo, temos amabilidade, tá? Essas competências que eu estou colocando aqui foram competências listadas ainda na década de 80, tá, gente? Que já vem desenvolvendo aí. Essa é a grande história, porque você vai encontrar uma infinidade de ideias de autores diferentes, então isso tudo acaba deixando muito confuso os gestores na hora de implementar um projeto de educação socioemocional na escola. A minha dica é: ou procure projetos prontos, né, que venham com materiais, que venham já com as aulas, que venham com todo o processo pedagógico já desenvolvido, ou se você for desenvolver na escola, você vai ter que fazer toda essa pesquisa que eu coloquei já de início, né, o público, o que é que eu quero desenvolver, quais grupos de competências nós vamos desenvolver. Agora, fuja do lugar comum, por favor, porque o lugar comum é pegar aquelas competências mais comuns, né, como respeito, comunicação. Gente, tudo isso já está demais conhecido, já está explícito demais, né? Então nós temos que entender, nós temos que fazer projetos mais profundos. Nós já saímos da época do modismo, da educação socioemocional como modismo. Hoje nós temos que realmente implementar algo que dê resultados. Então você vai ter que fazer algo que no final você vai perceber se isso deu resultado ou não, se mudou a estrutura dessas pessoas que participaram ou não. Isso é resultado. Então tem que ter não só as ações, né, as atividades de ações, mas também tem que ter mecanismos para medir também esses resultados, né, que são os indicadores, tá? Muito bem, gente. Então, assim, para fecharmos aqui, esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar só um pouquinho dessa importância das competências, né, socioemocionais, porque a vida ela é vivida através do nosso olhar, da nossa sensação, da nossa percepção, da nossa cognição, né? Então, eu olho tudo ao meu redor, eu interpreto o que eu estou percebendo, sentindo, ouvindo, né? E entra no meu processo da minha cognição, que é meu entendimento, e daí eu dou uma resposta em termos de comportamento. Por isso que as ações ou as atividades ligadas à educação socioemocionais, elas têm que ser muito práticas. Elas têm que ter vamos dizer assim, um planejamento pedagógico compatível com a sala de aula, compatível com aquele grupo de pessoas que nós estamos trabalhando, mas que também esteja listado muito claramente o que é que eu quero atingir com cada um dessas atividades, né? Eu vou trabalhar resiliência, então como é que eu vou trabalhar resiliência? Quais atividades que eu vou trabalhar resiliência? Quem vai ser mais resiliente, quem vai ser menos resiliente? Então, assim, por causa da questão dos temperamentos, né? Então, nós temos que ter isso muito claro para que quando chegarmos no final do projeto, do programa, nós não entramos no processo de frustração, né? Quando a gente olha, trabalhou muito, colocou muita coisa e o resultado foi tão pequeno. Então, isso tem que ter realmente muito cuidado, tá? Então, não tem uma fórmula de bolo de como vocês devem fazer isso. Como eu disse, nós aqui da Lutes, nós temos já toda uma metodologia, nós temos todo um projeto já pronto, nós temos materiais pedagógicos muito importantes, né? Materiais que vai desde o infantil 3 até o ensino médio, que nós estamos terminando agora, esses materiais, e que são materiais
que foram desenvolvidos através dessa pesquisa que eu venho realizando aí há muitos anos, né? Porque eu já fui psicoterapeuta, já fui professora de sala de aula, fui psicoterapeuta, consultora de empresas e hoje, atualmente, eu desenvolvo não só esses materiais, como pesquiso, né, atividades de educação emocional para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, assim, esse é o recadinho que eu queria passar para você hoje, né, para que vocês possam ampliar um pouco mais essas ideias, esse conhecimento de vocês em relação às competências socioemocionais, à educação emocional, que eu acho que mais do que nunca, eu acho que todos vocês já sabem disso, eu acho que não precisa falar mais sobre isso, sobre essa importância, sobre essa necessidade da escola realmente implementar esses projetos. Qualquer coisa, estamos aqui, conte conosco, que essa é a minha missão, que é ajudar a melhorar essa nossa sociedade, melhorar o nosso planeta Terra. Então, estamos aqui para ajudá-los no que for possível, tá? Obrigada por ter escutado, por ter estado até aqui comigo. E se não se inscreveu no nosso canal, por favor, não deixe de tocar lá no sininho, de fazer a inscrição, né? Que é para vocês serem avisados quando os nossos vídeos saírem, tá bom? Um grande beijo, muita luz, muito amor para todos nós.